E se eu te dissesse que o que acontece no seu cérebro depois de uma única dose de droga é muito mais parecido com um hack emocional do que com uma simples sensação de prazer? E se a sua mente, essa fábrica silenciosa que constrói suas decisões, memórias e desejos, pudesse ser reprogramada por substâncias que parecem oferecer apenas alguns minutos de alívio? Hoje você vai entender o que maconha, cocaína e crack realmente fazem no seu cérebro. E não é apenas liberar dopamina. É muito mais assustador e fascinante do que isso. Porque o que essas substâncias alteram não é só o que você sente agora, é como você vai sentir tudo daqui para frente. Fica comigo até o final, porque eu vou conectar isso à forma como você toma decisões na sua própria vida, mesmo que nunca tenha usado nada. Antes de continuar, deixa o like e se inscreve no canal. Esse tipo de conteúdo não aparece para todo mundo. E quanto mais você interage, mais o algoritmo entende que precisa entregar análises profundas como essa. Agora pensa comigo. O seu cérebro tem um sistema de recompensa chamado circuito mesolímbico. Ele conecta o núcleo accumbens ao córtex pré-frontal, através de uma via de dopamina. Esse sistema tem mais de 500 milhões de anos de evolução. Ele foi projetado para garantir sua sobrevivência. Quando você come algo nutritivo, o cérebro libera dopamina. Quando você conquista algo difícil, dopamina. Quando você tem um momento de conexão genuína, dopamina. É como se fosse um sistema interno dizendo, isso é bom para você, repita. Esse mecanismo evoluiu para reforçar comportamentos saudáveis e necessários. Comida aumenta a dopamina em cerca de 50% acima da linha de base. Sexo, em torno de 100%. Esses são os picos naturais que moldaram nossa espécie. Mas drogas como maconha, cocaína e crack não entram nesse sistema de forma natural. Elas não pedem permissão, elas hackeiam. E aqui está o primeiro dado crítico. A cocaína aumenta a dopamina em cerca de 350%. O crack pode chegar a 1000% acima da linha de base. Isso não é apenas mais prazer, é uma reprogramação forçada do que o cérebro considera importante. Vamos começar pela maconha. No Brasil, ela é a droga ilícita mais usada. Segundo a Fiocruz, cerca de 7,7% da população brasileira já experimentou maconha alguma vez na vida. Isso representa mais de 15 milhões de pessoas. E a percepção comum é que ela é leve, natural, só relaxa. Mas vamos ao que acontece neurologicamente. A maconha contém THC, tetrahidrocannabinol, que se liga aos receptores CB1 no cérebro, especialmente no hipocampo, memória, na amígdala, emoções, e no córtex pré-frontal, tomada de decisão. O que o THC faz? Ele reduz a atividade nessas áreas. Imagine que sua mente é uma câmera em 4K, capturando tudo com clareza total. A maconha não quebra a câmera, ela coloca um filtro que suaviza, embaça, distorce levemente as cores. O tempo parece mais lento, a ansiedade pode parecer menor, problemas parecem menos urgentes. Mas junto com esse relaxamento, vem uma redução da clareza. Estudos mostram que o uso regular de maconha na adolescência, quando o cérebro ainda está em desenvolvimento, está associado a uma redução de 8 pontos no QI até a vida adulta. Por quê? Porque o hipocampo, responsável pela consolidação de memórias, literalmente diminui de volume com o uso crônico. E aqui vai uma pergunta importante. Se o seu cérebro aprende que uma substância externa pode aliviar desconfortos internos rapidamente, o que ele começa a procurar quando o desconforto volta? Percebe como isso começa a criar um padrão? Não é apenas a sensação momentânea, é o aprendizado silencioso que acontece por trás. O cérebro para de treinar suas próprias ferramentas de regulação emocional. Ele terceiriza o alívio. Agora vamos subir o nível de intensidade. A cocaína atua de forma muito mais agressiva no sistema de recompensa. No Brasil, segundo o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas, cerca de 3,1% da população já usou cocaína alguma vez, mais de 6 milhões de pessoas. E uma parte significativa se torna usuária frequente. A cocaína age bloqueando os transportadores de dopamina. Normalmente, depois que a dopamina é liberada e transmite a mensagem de prazer, ela é recaptada para ser reutilizada. A cocaína impede isso. Resultado, a dopamina fica acumulada na sinapse, disparando repetidamente. É como apertar o botão turbo de um motor que não foi feito para rodar nessa velocidade. Se a maconha é um filtro, a cocaína é um amplificador. Ela aumenta a confiança, energia, sensação de poder. A pessoa se sente mais capaz, mais invencível, mais viva. Estudos de neuroimagem mostram que áreas ligadas ao controle de impulsos, córtex pré-frontal, ficam suprimidas, enquanto áreas ligadas ao desejo e urgência ficam hiperestimuladas. Mas o cérebro aprende rápido.
Ele percebe que aquele pico de dopamina é muito maior do que qualquer prazer natural. E quando o efeito passa, geralmente entre 20 a 40 minutos, o contraste é brutal. A vida comum parece mais cinza, a motivação natural diminui. Surge algo chamado anedonia, a incapacidade de sentir prazer com coisas normais. E aí surge o impulso de repetir. Não porque a pessoa não tem força de vontade, mas porque o circuito foi temporariamente recalibrado. O termostato mudou. E agora eu te pergunto, se o seu cérebro experimenta um nível artificial de recompensa muito acima do natural, como ele passa a enxergar as recompensas normais da vida? Essa é a armadilha invisível. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que após uso repetido de cocaína, o cérebro reduz o número de receptores D2 de dopamina. Ou seja, mesmo quando há dopamina disponível, o cérebro responde menos. Você precisa de cada vez mais para sentir o mesmo. E então, chegamos ao crack. No Brasil, embora o percentual de pessoas que já usaram crack seja menor, em torno de 1,4% segundo dados do IBGE, o impacto social e psicológico é devastador. O crack é cocaína na forma de base livre, fumada e absorvida pelos pulmões. Isso significa que chega ao cérebro em 8 segundos. Cocaína inalada leva cerca de 3 a 5 minutos. Injetada, 15 segundos. Crack, 8 segundos. Se a cocaína é ao turbo, o crack é como explodir o motor. O pico de dopamina é tão intenso e tão rápido que o sistema de recompensa sofre um impacto quase traumático. Neuroimagens mostram que usuários de crack apresentam atrofia no córtex pré-frontal, a área responsável por planejamento, julgamento e controle de impulsos. O efeito dura entre 5 a 15 minutos, e quando cai, a queda é abrupta. Não é uma descida suave, é um despenhadeiro. Psicologicamente, isso gera um ciclo brutal. O cérebro aprende que existe um atalho para uma explosão de prazer, e tudo o que não chega perto disso perde valor. Relações, trabalho, objetivos, sonhos. Não porque a pessoa decidiu abandonar tudo, mas porque o sistema de prioridades foi alterado. O mapa foi redesenhado. Um estudo brasileiro da Unifesp mostrou que usuários de crack têm redução de 30% no volume do estriado ventral, parte central do sistema de recompensa, em comparação com não usuários. Isso não é reversível rapidamente. É dano estrutural. Percebe o padrão? Maconha altera a percepção e memória. Cocaína amplifica a recompensa e desejo. Crack intensifica o extremo e destrói controle. Mas todas atuam no mesmo alvo: o seu sistema de decisão emocional. Todas ensinam algo ao cérebro. E o cérebro aprende rápido. Agora conecta isso a algo maior. Nosso cérebro não foi projetado para lidar com recompensas artificiais superestimuladas. Ele foi projetado para recompensas graduais, naturais, ligadas à sobrevivência e à convivência social. Quando uma substância oferece uma recompensa muito acima do padrão evolutivo, ela cria um desequilíbrio. E o problema não é apenas o prazer, é a comparação que vem depois. Pensa assim: se você treina seu cérebro a esperar picos de 1000% de dopamina, como você vai sentir motivação com os 50% que vem de um elogio no trabalho? Como você vai sentir realização com os 100% que vem de um objetivo conquistado? Você não vai. Ou vai sentir muito menos. E aí começa a espiral. Talvez a pergunta mais importante não seja o que a droga faz no momento, mas o que ela ensina ao cérebro sobre prazer e dor. Porque o cérebro é plástico. Ele se adapta, ele aprende, ele cria atalhos. E esses atalhos podem redefinir comportamentos inteiros. Vou te dar um exemplo prático. Você já conheceu alguém que, depois de usar cocaína por um tempo, parece apagado quando está sóbrio? Não é preguiça. É que o sistema de recompensa foi recalibrado. O que antes era suficiente para gerar motivação, agora não dispara mais nada. E aqui está o paralelo assustador com a vida moderna. Redes sociais, pornografia, junk food, apostas online, todas exploram esse mesmo sistema, não com a mesma intensidade química, mas com o mesmo princípio: recompensas rápidas, intensas e repetidas. Se você está achando isso esclarecedor até aqui, comenta uma coisa. Você acredita que o maior risco das drogas está no efeito físico ou na reprogramação psicológica que acontece por trás? Eu quero saber sua opinião. E se você já conheceu alguém que passou por isso, conta como foi. Vamos criar uma conversa real aqui embaixo. Voltando ao ponto central. O que essas 3 drogas mostram é que a mente humana é extremamente sensível à manipulação química. Não é sobre moralidade, não é sobre julgamento, é sobre entender o mecanismo. Quando entendemos o mecanismo, entendemos por que milhões de pessoas, mesmo sabendo dos riscos, entram nesse ciclo. Não é simples fraqueza. É um sistema de recompensa sendo explorado de forma que a evolução nunca preparou.
E aqui está o insight final que conecta tudo. Drogas não apenas alteram o que você sente, elas alteram a forma como você aprende a buscar o que sente. E quando a busca por prazer imediato se torna prioridade máxima, decisões de longo prazo perdem força, relacionamentos perdem brilho, projetos perdem sentido. Porque o cérebro foi treinado a buscar algo que a vida real não pode oferecer naturalmente. Então volta comigo à pergunta do início. Se uma única dose pode iniciar um processo de reconfiguração do sistema de recompensa, quantas decisões da sua vida estão sendo guiadas por aprendizados que você nem percebeu que aconteceram? Esse é o ponto. Entender o que as drogas fazem ao cérebro não é apenas entender dependência, é entender como o ser humano funciona diante de recompensas intensas. E isso serve para muito mais do que apenas esse tema. Se esse conteúdo expandiu sua visão, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala sobre mente, comportamento e decisões humanas sem superficialidade. Porque entender o cérebro é entender a si mesmo. E se você quer ir mais fundo, já deixei um card aqui em cima com outro vídeo sobre como o sistema de recompensa influencia suas decisões diárias, mesmo sem drogas envolvidas. Nos vemos no próximo vídeo.